Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mário Antunes, de Língua Portuguesa, e hoje teremos mais uma aula no módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos. O assunto de hoje será concordância verbal. Mas antes, vamos retomar nosso desafio que eu deixei para vocês na aula anterior. Eu pedi para que vocês fizessem 5 orações e destacassem o sujeito e o predicado. Eu espero que todos tenham conseguido fazer. Eu trouxe aqui até alguns exemplos, para que vocês acompanhem, de sugestões que poderiam ter sido as respostas de vocês. Então, na primeira oração nós temos: as meninas jogam futebol muito bem. Quem joga futebol muito bem? As meninas. Então, em azul, em destaque, o que vocês estão vendo é o nosso sujeito, enquanto todo o restante em preto seria o predicado de nossa oração. Então, as meninas é o sujeito, jogando futebol muito bem, o predicado. Você é um bom estudante. Quem é um bom estudante? Você. Então, você é o nosso sujeito e o predicado, por sua vez, é tudo o que resta. Um bom estudante. Eu fui à feira ontem. Sujeito da oração, eu. Fui à feira ontem é o nosso predicado. Carlos fez toda a atividade. Quem fez toda a atividade? Carlos. Então, sujeito Carlos, predicado fez toda a atividade. E por fim, o professor elogiou o aluno. Quem elogiou o aluno? O professor. Então, o sujeito desta oração será o professor. E o nosso predicado elogiou o aluno. Vale perceber também, vale ressaltar aqui, pessoal, também, que vocês têm que perceber, vocês podem perceber, a partir desses dois exemplos aqui, por exemplo, não é que nós temos predicados que indicam ação e predicados que indicam estado ou característica. No primeiro, as meninas jogam futebol muito bem, o verbo jogar indica uma ação que o sujeito pratica, que é jogar futebol, muito bem. Já no segundo, você é um bom estudante. Esse é um bom estudante não é uma ação, é uma característica do sujeito, que seria você. Okay? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de hoje e eu vou retomar também exemplos da aula anterior. E vou relembrar um pouco o conceitozinho aí de sujeito e de predicado. Mas o assunto realmente será concordância verbal. E o que é que vem a ser concordância verbal? É a relação que se estabelece entre o sujeito e o predicado. A gente já viu que a maioria ou quase todas as nossas orações possuem sempre esses dois elementos. Temos o sujeito e tudo que não for o sujeito vai ser o predicado. E a gente tem que estabelecer uma relação entre esses dois. Vamos ver, retomando os mesmos exemplos da aula passada, ok? O empregado da casa vendeu seu carro. Qual é o sujeito? É o empregado da casa, conforme nós já vimos na aula anterior. O predicado é vendeu seu carro. Ok? Até aí tudo bem, não é, pessoal? Só vou refazer isso aqui rapidamente para que vocês relembrem de quem é o sujeito e quem é o predicado. Então, eles estão sempre omitindo a verdade. Sujeito da oração, eles estão sempre omitindo a verdade, seria o nosso predicado. A folha caiu. Sujeito, a folha. Predicado, caiu. Os jovens gostam de aventura. Sujeito, os jovens. Gostam de aventura, predicado. O navio quebrou no porto. Sujeito, o navio quebrou no porto, predicado. Agora vejam bem. Já sabemos quem é o nosso sujeito e quem é o nosso predicado. Vamos aqui pensar em relação a este verbo vender aqui. O empregado da casa vendeu seu carro. Percebam que o verbo vender está no singular. Por quê? Porque ele tem que concordar
com o empregado da casa. Eu não poderia dizer, por exemplo, o empregado da casa venderam seu carro. Por que não pode ser venderam? Tem que ser vendeu. Porque venderam são várias pessoas. Estaria no plural, eles. Mas, como foi apenas um, então o nosso predicado, não é, que é essa segunda parte, que é o vendeu seu carro, ele vai ter como verbo também no singular para concordar com o sujeito da oração. Então, o verbo, sempre que ele aparece no predicado, ele vai aparecer concordando com este sujeito da oração. A mesma coisa ocorre no seguinte: a gente já sabe que o predicado da oração estão sempre omitindo a verdade. O verbo aqui estão, vocês estão vendo que ele concorda com o sujeito da oração eles, tá? Porque eles estão. Se por acaso aqui fosse ele, não poderia ser estão. Então seria ele está, para concordar com o sujeito. Mas como o sujeito está no plural, eles, obrigatoriamente, a gente também tem que utilizar o plural no verbo que integra o nosso predicado. A folha caiu. A folha sujeito no singular, terceira pessoa do singular, então caiu também terá que ficar no singular para concordar com a folha. E se no lugar de a folha nós tivéssemos as folhas, como ficaria? Ficaria as folhas caíram, não é? Porque o sujeito estaria no plural. Então sempre a gente tem que prestar atenção nessa relação que é estabelecida entre o sujeito da minha oração e o verbo que integra o meu predicado. O verbo sempre tem que estar no mesmo número, ou seja, se o sujeito estiver no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o meu verbo também tem que estar no plural para concordar com o meu sujeito. Continuando, os jovens gostam de aventuras. O verbo gostar, percebam que está no plural. Gostam. Por quê? Porque os jovens também está no plural. Se fosse apenas um único jovem, o jovem, por exemplo, aí seria gosta. Mas nesse caso são os jovens. Então o correto é dizer: os jovens gostam de aventura, para estabelecer esta relação de forma harmônica. E, por último, o navio quebrou no porto. O que é que quebrou no porto? Foi o navio. O sujeito é o navio. Então, o verbo quebrar também está no singular para concordar com o sujeito navio. Se fosse os navios, seria quebraram no porto, mas é apenas um, o navio. Então, ficamos com o verbo no singular. Vamos utilizar também a música que nós utilizamos ontem. Não é? Eu vou reler novamente para que vocês lembrem. Percebo, vamos lá conosco, percebo que o tempo já não passa. Você disse que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou para o infinito, parecido com borboletas de um jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Ok? Então, mais uma vez, o nosso destaque nos sujeitos de algumas das orações presentes. Nós temos o tempo, você, a gente e borboletas. Vamos dar ênfase nesse momento.
Vejam só, percebo que o tempo já não passa. O sujeito da oração é o tempo já não passa. O verbo do predicado qual seria? O verbo passar, não é? A palavra o tempo, a expressão o tempo está no singular. É apenas um, não está no plural, os tempos. Então, se o meu sujeito está no singular, obrigatoriamente o verbo do meu predicado teria que estar no singular. Se fosse os tempos, como é que ficaria? Já não passam. Ok? A mesma coisa acontece com você aqui, olha. Você diz que não tem graça. Diz, aparece no singular. Não é? Se fosse vocês, como ficaria? Vocês dizem, não é? Então temos essa concordância. O verbo dizer sempre vai estar, neste caso, se relacionando de forma harmônica, concordando em número com o meu sujeito. Aqui embaixo, a gente se estranha. O sujeito é a gente, né? O verbo estranhar. Aqui, a gente é singular, pessoal. Vejam, é muito comum a gente ver, hoje em dia, nas ruas, as pessoas se equivocando um pouco com a utilização dessa expressão a gente, porque faz aquela concordância meio que ideológica, o agente no sentido de coletivo, de mais de uma pessoa. No entanto, a expressão agente, ela está no singular. Ela não é nós. Então, eu não posso dizer a gente se estranhamos, por exemplo. A gente se estranha. Se eu que disser dizer nos, no caso, se eu quiser usar nos estranhamos, eu teria que trocar o a gente e colocar o nós. Mas todas as vezes que eu for utilizar a gente, sempre colocaremos o verbo no singular. Então, não esqueçam disso. O verbo sempre concorda com o sujeito. E o sujeito aqui, a palavra agente, o substantivo agente, ele sempre vai estar neste contexto, né, neste sentido de singular. No caso, sempre vai ser o singular, desculpe-me. Outro exemplo aqui, borboletas sempre voltam. O sujeito da oração, borboletas. E o verbo é voltar. Vejam que borboletas está no plural, não é? Por isso que aqui o verbo voltar aparece voltam. Se fosse apenas borboleta, seria sempre volta. Mas como borboleta está no plural, o verbo voltar acompanha o sujeito borboleta. Vamos lá. Agora eu vou deixar aquele desafio para vocês fazerem em casa. Eu gostaria que vocês produzissem 5 frases estabelecendo adequadamente essa concordância verbal entre o sujeito e o verbo do predicado que acabamos de estudar. Ok? Então, tchau, tchau e até a próxima. Espero que todos consigam fazer essa atividade para nós continuarmos nossos estudos.